Iniciaremos agora a resolução de alguns exercícios relacionados a retas particulares e também já determinando os pontos notáveis dessas retas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui que esta reta R, formada pelos pontos A e B, tem cota constante. A reta que tem cota constante significa dizer que ela vai estar, no caso aí, paralela ao plano horizontal de projeção e oblíquo em relação ao plano vertical. Por isso que todas as cotas são constantes, mas tanto as abscissas como os afastamentos estão variando. Então, a reta que tem essa característica é a reta horizontal. Então, aqui nós já temos os pontos já determinados em épora e para obter as projeções horizontal e vertical da reta R, nós vamos aí ligar, no caso, as cotas e os afastamentos, ou seja, as projeções verticais, projeções horizontais dos pontos que formam essa reta. Então, no caso, eu vou ligar o afastamento de A com o afastamento de B, as projeções horizontais, que será minha projeção R. E vou ligar a cota de A com cota de B, que será minha projeção vertical R'. Então, a gente observa que em épora todas as cotas vão ser iguais, ou seja, em épora a projeção vertical vai ficar aí paralela à linha de terra. Nós temos que a projeção horizontal fica oblíqua à linha de terra e se a gente for observar, se essa reta ela está paralela ao plano horizontal de projeção, significa dizer que essa projeção horizontal vai estar aí em verdadeira grandeza. Então, a gente coloca lá o VG, simbolizando que está em verdadeira grandeza. Para determinar os pontos, nós vamos começar aqui, no caso, pelo ponto H. Mas, se essa minha reta ela é paralela ao plano horizontal de projeção, significa dizer que ela não vai interceptar em nenhum momento o plano horizontal de projeção, ela é paralela. Então, se ela não vai interceptar o plano horizontal de projeção, a gente diz que o ponto H não existe. Então, símbolozinho aí do E invertido, cortado. Já o ponto V, a gente conheceu lá que o ponto V é onde a reta intercepta o plano vertical de projeção. Então, nós tínhamos que a característica do ponto V era afastamento zero. Se as cotas têm que ser constante para todos os pontos que formam essa reta, eu já posso dizer que a cota de V também será 3. Está faltando, no caso, eu determinar ele em épora e achar aí a abscissa. Então, ponto V é onde o afastamento vai ser zero. Então, eu vou procurar na projeção dos afastamentos onde ele vai ser zero, vai ser nulo. Então, aqui será o meu V0 coincidindo com o V. E eu vou prolongar a minha linha de chamada para determinar aí onde vai ficar a cota de V. Que no caso aí vai ser o meu V'. A abscissa eu vou determinar, então vai ter valor aqui de 3,2. Então, a abscissa de V, 3,2, e eu já encontrei aí as coordenadas do ponto V. Meu ponto P é onde o afastamento e cota têm o mesmo valor, porém, enquanto um está positivo, o outro está negativo. Então, a gente observou lá em pontos notáveis que o ponto V vai ser onde R e R' se interceptam, que no caso aqui vai coincidir com o ponto
B, que é onde R e R' se interceptam. Então, aqui vai coincidir com o afastamento de P e a cota de P. E onde eu tenho o meu B0, vai ser também aí o P0. Então, eu já posso determinar que vai ser aí as mesmas coordenadas do ponto B. Já o ponto I, a gente tem que o valor do afastamento tem que ser igual ao valor da cota. Se um for positivo, o outro também terá que ser positivo. Se um for negativo, o outro também negativo. Se os meus pontos têm cota constante, então a cota do V foi 3, como a gente observou, cota do P também foi 3 e a cota do ponto I também será 3. Se o afastamento tem que ser igual à cota, então já sei que o afastamento de I também tem que ser 3, positivo também. Então, eu vou observar onde eu vou ter cota 3, afastamento 3. Então, cota pode ser em qualquer local, já que ela está constante. Mas eu vou observar agora onde eu vou ter, na projeção dos afastamentos, valor de afastamento aí sendo 3. Então, eu marco, vou prolongar a linha de chamada. Então, aqui será o afastamento do ponto I. Vou ter meu I0 e o meu I'. Então, o valor aí da abscissa do ponto I será de 2,3. Um jeito mais fácil também até de encontrar essas coordenadas é sabendo se todas as minhas cotas têm valor 3, nesse caso, eu já poderia ir marcando 3, 3 e 3 para os pontos V, P e I, sabendo que o horizontal não vai existir nesse caso. O ponto V, eu sei que o afastamento é 0, então já poderia determinar o afastamento 0. E o ponto P, se eu tinha que a cota era 3, eu já poderia determinar que o afastamento vai ser menos 3, vai ser o mesmo valor, sinal contrário. Se a cota do I era 3, eu já sei que o afastamento do I teria que ser 3. E eu iria apenas achar aí as demais coordenadas, no caso aqui as abscissas. Para finalizar esse exercício, nós temos que determinar a trajetória dessa reta. Então, a gente viu que nós vamos ter mudança de diedro quando nós tínhamos lá o ponto H e o ponto V, que era onde a reta interceptava o plano horizontal de projeção e o plano vertical de projeção. Nesse caso, não tem o ponto H, eu vou fazer isso com base apenas no ponto V, ou seja, onde R intercepta a linha de terra, eu vou ter aí mudança de diedro. Então, aqui, desse lado eu vou ter um diedro, desse outro lado eu vou ter outro diedro. Nesse caso, minha reta, como ela está paralela ao plano horizontal de projeção, ela só vai cortar 2 diedros, ou primeiro e segundo, ou terceiro e quarto. Então, eu vou analisar. Se eu pegar aqui deste lado, pegando aqui como exemplo o ponto I ou o ponto A, eu tenho que todas as coordenadas positivas. Então, afastamento e cota positivo significa dizer que meu trecho da minha reta está no primeiro diedro. Se essa minha reta está paralela ao plano horizontal e eu sei que uma parte dela está no primeiro, ela só pode terminar no segundo diedro. Mas, para tirar a prova, pegando aqui no caso o ponto B ou o ponto P, afastamento negativo, cota positiva. Então, afastamento negativo, cota positiva, de fato aí o segundo diedro. Então, aqui nós finalizamos um exemplo de reta horizontal, determinando aí os pontos notáveis, representando esses pontos em épura e também descrevendo a trajetória da reta.